Na escola, não. Isso não é verdade. Onde é que na escola disseram isso? Porquê que Jesus é bissexual? Então, porque Jesus diz que ama todas as pessoas e que nós devemos amar todas as pessoas. E a mãe calou-se. Eu disse, então e porquê que é não binário? Então porque um homem anda vestido. Boa noite a todas as pessoas. Estamos para lá do arco-íris. Hoje vamos falar sobre o projeto Centro Amar, Açores pela Diversidade. Vamos perceber como é que surgiu, a importância que teve e, como habitualmente, vamos ficar a conhecer as pessoas que temos como convidadas, que eu já vos vou apresentar. Também vos quero dizer que já estamos em junho, estamos no mês do orgulho LGBTQI+, por isso, para todas as pessoas, feliz mês do orgulho. Já sabem que, antes de eu vos apresentar as pessoas que estão aqui comigo, vão aqui abaixo, subscrevam o canal, façam like, ativem o sininho para receberem sempre notificação quando estiver a estrear um novo vídeo. Sabem que estreamos sempre aos sábados à noite, mas depois os vídeos ficam disponíveis. Subscrevam, queremos ter muitos subscritores no canal. Também nos podem seguir no Facebook e no Instagram. Temos sempre notícias adicionais e se tiverem alguma dúvida, alguma proposta de tema, algum testemunho, alguma pergunta que queiram colocar às pessoas convidadas de uma forma mais sigilosa, podem nos mandar um e-mail para pldarcoiris@gmail.com. Já sabem que este programa não é um programa curto. É um programa para ouvir ao sabor do tempo. E por isso, não precisam ver tudo de uma vez. Façam uma pausa, vão lanchar, vão fazer xixi, mas vejam, porque queremos trazer as pessoas e queremos que vocês conheçam as pessoas que trazemos e queremos que ouçam essas pessoas a falar dos seus testemunhos e dos projetos que desenvolvem. Agradecer mais uma vez ao Bitriane, que é a pessoa que faz a edição de todos os vídeos e, por isso, vão aqui ver o canal dele. É um canal que não tem a ver com estes temas, é um canal sobre bonecas e música, a Casa dos 13 Gatos, mas que vale a pena. Ainda estamos em junho e, como tal, ainda estamos a tempo de entregar as declarações de IRS. E aquilo que eu vos peço é que não se esqueçam de marcar a cruzinha no modelo 3, no quadro 11, no campo 1101 e, neste caso, colocarem o número de contribuinte da OPS Diversidades. Não custa nada. Vocês não estão a dar dinheiro a mais. É o Estado que pega no dinheiro que vocês têm de entregar ou que já entregaram na retenção para o IRS e vai alocar 0,5% a organizações não governamentais e a instituições particulares de solidariedade social. E muitas delas sobrevivem com este tipo de motivos. E fazem um trabalho que é muito, muito importante. Bom, e agora que já vendi aqui o meu peixe, vou voltar a pôr aqui o fundo do programa e vou apresentar as pessoas que estão aqui comigo e que estão aqui como convidadas hoje. Bom, então temos a Joana Brilhante, temos Pedro Garcia, e eu já pus um pronome feminino antes da Joana, sem saber se era isso, mas vou-lhes perguntar primeiro, como fazemos sempre, quais são os pronomes. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Que pronomes queres que eu utilize contigo? Eu uso os pronomes femininos, sou uma mulher cis. Ok. Portanto, ótimo. ela dela. Pedro, contigo. Comigo, os pronomes masculinos. Masculino. Ele dele. Ok, então não me enganei. Mas perguntem sempre, está bem? Perguntar não ofende. O que pode ofender é assumir alguma coisa sem perguntar. Bom,
vou apresentar-vos então as pessoas. A Joana Brilhante é açoriana, é original de São Miguel, mas vive em Coimbra há 14 anos. Licenciou-se em Antropologia, fez o mestrado em Evolução e Biologia Humanas na Universidade de Coimbra e neste momento está a fazer um doutoramento sobre direitos humanos nas sociedades contemporâneas. Já vamos perceber exatamente em que área. É ativista LGBTQI+, no PAT, Plataforma Antitransfobia e Homofobia de Coimbra, e foi uma das fundadoras deste primeiro centro de apoio LGBTQI nos Açores, o AMAR, Açores pela Diversidade. O Pedro tem 21 anos, é um ativista LGBTQI+, vive em São Miguel, nos Açores. Ele diz que durante muito tempo, e já vamos saber mais sobre isso, se interrogou sobre a sua orientação sexual e aos 16 começou a sair do armário enquanto pessoa homossexual. Há duas frases, ou uma frase que ele diz e que eu acho que é muito bonita e que vamos explorar daqui a pouco, que é o verde esperança que existe na ilha, fê-lo sempre acreditar que o amanhã será melhor e que Deus o orienta no caminho certo. E vamos perceber esta influência da Igreja na vida do Pedro. Olha, eu antes vou dizer aqui alguma coisa e antes de começar a ouvir-vos falar da vossa vida e do vosso percurso, queria saber a vossa opinião relativamente a isto que eu vou dizer. Tem a ver exatamente com o mês do orgulho. E com as confusões e com as críticas que muitas vezes se ouve. Mas porquê que tem de haver um orgulho? Porquê que tem de haver uma marcha do orgulho de gays, de lésbicas? Vamos fazer uma marcha do orgulho hetero. Bom, eu vou tentar explicar. O orgulho que nós celebramos, que é gay, que é o orgulho das lésbicas, bi, trans, intersexo, pansexual, assexual, queer, todas as identidades de género, orientações sexuais, características sexuais que existem, não é por sermos cada uma delas que nós celebramos o orgulho. Nós celebramos o orgulho porque, apesar de todas as barreiras, apesar das penas de morte, apesar da tortura, apesar do apedrejamento, apesar da prisão, continuamos a existir. Nós celebramos todas as pessoas que se bateram por direitos humanos, muitas vezes com sofrimento, muitas vezes dando a própria vida. Celebramos o direito a existir livremente, sem sermos perseguidos, discriminados, sem sermos alvo de preconceitos. Celebramos o direito a viver o amor e o afeto, a andar de mãos dadas na rua, a trocar uma carícia, um afago, um beijo. Celebramos o direito a não ter medo. E já agora respondam-me, quando é que uma pessoa heterossexual foi despedida por ser heterossexual? Ou foi expulsa de casa? Ou foi espancada? Ou foi morta? Ou foi apedrejada? Ou foi torturada? Ou foi presa? Felizmente, não há necessidade de celebrar o orgulho hetero. E, portanto, quando vêm dizer que vão fazer uma marcha hetero, bem, devem estar a passar por algum problema que todos nós desconhecemos. Enfim, gostava de ouvir-vos um bocadinho sobre esta questão do orgulho, antes de passar, então, ao vosso percurso. Joana. Começo eu. Desculpem, mas cá em casa quem manda é a gata. Acho muito bem. E ela faz sempre questão de aparecer em todas as coisas. Os meus estou com a porta fechada, porque já estavam aqui todos também. Então, para já, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Estou aqui com muito gosto hoje, neste primeiro dia do nosso mês de orgulho, não é? Mandar um abraço a todas as pessoas que nos ouvem, um abraço também ao Pedro, já tenho saudades dele. Então, claro, são aquelas bocas, não é, que nós estamos habituados a ouvir mas porque é que não há uma marcha do orgulho hetero e os privilégios e querem mais direitos do que os outros, todas essas análises que eu acho que têm sempre a ver com o facto de virem de pessoas que não são capazes de identificar o seu próprio privilégio, não é? O privilégio de nunca terem tido
de pensar sobre certos assuntos e sobre a necessidade de haver certas datas, certos eventos que tragam a visibilidade aos temas, porque nós, a comunidade LGBT, que é no geral, sofremos de um problema enorme de um apagamento da história, seja porque nós próprios tivemos que em certas alturas, e ainda hoje em dia acontece muito, as pessoas invisibilizam-se por questões de segurança, porque sentem-se vulneráveis, ou porque, para não perderem o trabalho, ou relações familiares, etc. E esta visibilidade é que traz alguma normalidade, não é? As pessoas acabam por se habituar, por considerar normal aquilo que conhecem. Tanto que acontece muitas vezes em muitas famílias as pessoas serem altamente homofóbicas, pelo menos no discurso, às vezes não é com má intenção, não é porque estão a querer ser homofóbicas, mas está no nosso discurso, está nas nossas estruturas familiares, naquilo que nós desejamos, que é uma família ideal, não é? Todos os pais, mães querem que os filhos casem, um casamento heterossexual, com os netos, etc. Pronto. E isto muitas vezes muda quando há um filho que afinal não é heterossexual, e às vezes mudam-se as mentalidades de famílias inteiras por causa desta visibilidade, desta proximidade, e eu acho que é importante deixarmos essa mensagem do é necessário haver estes dias, é necessário haver estas marchas, as palestras, os eventos todos, porque é necessário que se torne uma coisa normal, porque as pessoas dizem, mas já há as leis, e ainda bem que as há, ainda não estão perfeitas, mas já há muitas, e fizemos nos últimos 10 anos, 20 anos até, grandes avanços legislativos, mas esses direitos não se traduzem nas vidas das pessoas LGBT no dia-a-dia, muitas vezes. Sim, e esse é o grande problema. Os direitos só são, verdadeiramente, quando são usufruídos plenamente. E apesar de nós termos uma legislação muito avançada, o facto é que as pessoas, e penso que, possivelmente nos Açores, porque nos meios mais pequenos isso é duplamente verdade, as pessoas sentem medo, não é? As pessoas sentem medo de se assumir no trabalho, por exemplo, porque podem ser despedidas. E, portanto, nós costumamos dizer aqui no programa, eu costumo dizer muito, a repetir a frase do Pessoa a propósito da Coca-Cola, primeiro estranha-se, depois entranha-se. E, de facto, a visibilidade é precisa para isso, para normalizar aquela imagem, aquelas pessoas. Porque as pessoas não querem... Ouve-se falar numa pessoa trans. Quem nunca viu, quem nunca falou, quem nunca esteve com uma pessoa trans, pode criar imensas imagens. Depois, vê, ouve, fala e percebe que é uma pessoa igual a ela. Com vivências diferentes, como todos nós e todas nós temos vivências diferentes, mas esta visibilidade é importante. Pedro, qual é que é a importância do orgulho, a celebrar o mês do orgulho, para um ativista tão novo, mas que já fez tanta coisa? A gente já vai falar das cores dos Açores também. Qual é que é este peso ou esta importância para ti? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Joana, contigo. E pronto, celebrar o mês do orgulho é muito importante porque nós estamos a mostrar como é que nós somos e a viver a nossa própria verdade, porque nós nascemos assim e ninguém pode impor outra coisa senão a nossa realidade ou a nossa natureza. E o mês dos Açores, o mês de orgulho, aqui nos Açores, não é muito celebrado e, como vocês já disseram, as pessoas não entendem a importância e o porquê, também porque estão fora do contexto histórico, porque nem sequer sabem o que é que se passou em Stonewall, não conhecem a origem do dia, então é importante começarmos a debruçarmos sobre estes temas e a nos impor mais perante a sociedade. Sabes que eu ontem, enfim, não sei, que há uns dias, escrevi um texto a propósito das bandeiras, porque continua a haver, aliás, no programa da semana passada, com o LGBTI Leiria, falámos disso, das pessoas gozarem, e pessoas dentro da comunidade,
normalmente gays, porque, como dizia a Joana, as pessoas muitas vezes não têm noção dos privilégios e os homens cis, brancos, gays, não têm noção do privilégio que têm relativamente a todas as outras orientações sexuais ou identidade de género, muitas vezes. E ridicularizam-nas. E a propósito das letras, não é? Para que tantas letras? Não chega a sermos todos gays? Não chega. Também por causa das bandeiras, estávamos a dizer isso. E, de facto, esta diversidade, não é? É extremamente importante. E tu dizias uma coisa, que é a natureza com que se nasce. E sabe que isso é muito importante, porque nasce-se. Não é? Não há uma opção sexual, não é? Não é como outro dia numa revista dizia-se, não sei quem decidiu ser trans. Não decidiu ser trans. Quando muito, tomou consciência, resolveu comunicar ao mundo o que era, mas desde sempre foi trans. E, portanto, sim, esses exemplos são muito, muito importantes. Bom, nós tivemos uma pessoa de quem eu gosto muito e que eu sei que também já colaborou contigo, Joana, a Eduarda Ferreira, vou pôr aqui a falar sobre geografias lésbicas, mas claro, falou sobre a sua vida e falou sobre a vida dela nos Açores, precisamente quando veio de Angola ou de Moçambique, já não me lembro. Como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Como é que te entendeste enquanto uma pessoa LGBTQI+? Porquê é que vieste para Coimbra, por exemplo? Foi para isso ou foi porque querias estudar, de facto, na Universidade de Coimbra? Conta-nos tudo. Então, o meu percurso... eu venho para Coimbra por questões académicas, para vir estudar para cá, mas enquanto pessoa... não heterossexual, o meu percurso foi, eu costumo dizer que foi um bocado atípico, porque eu tenho um grupo de amigos muito queer, cá em Coimbra, somos muitos e muito diversos, e muitas vezes vinha à conversa o momento de descoberta, ou quando é que soubeste. Eu nunca passei por isso, eu passei uma adolescência em que basicamente tinha relações heterossexuais. Depois, um bocadinho mais tarde, deixei de ter só relações heterossexuais e passei a estar também com raparigas, e isto foi assim com a maior das naturalidades, não houve um momento. Depois cá em Coimbra, porque o meu grupo nos Açores de amigos toda a gente é heterossexual, que eu saiba, pelo menos. Só cá em Coimbra é que depois comecei a ter um grupo de amigos mais diverso, e isso não é que eu me tenha descoberto em Coimbra, ainda foi nos Açores, mas não há assim um momento, não tenho uma história gira para contar. A única história que tenho é do coming out que fiz à minha mãe, porque era a pessoa da minha família porque assim, eu sou da opinião que um coming out é um momento extremamente violento para qualquer pessoa LGBT. Então, achei que, felizmente, tenho alguns privilégios de poder... não vivo em São Miguel, vivo fora, e tenho um grupo de amigos que me apoia muito e que tenho relações muito estáveis e de muitos anos, e achei que não queria ter que passar por isso, esse momento de coming out para mim, que ia ser uma situação muito violenta. Então decidi que apenas ia fazê-lo para a minha mãe, que é a pessoa com quem eu cresci e que me criou. Então foi esse o momento, e a minha mãe foi incrível, foi assim mesmo tudo aquilo que se podia desejar. Tenho uma história muito boa. E com as minhas amigas só, na primeira vez que tive uma relação que foi com uma mulher, cheguei ao meu grupo de amigas e disse naturalmente que estava numa relação com uma mulher, e elas ficaram surpreendidas na altura, mas não houve mais conversa relativamente a isso. É engraçado a questão da tua mãe, porque há mães e pais. Eu tenho pessoas amigas que tinham muito receio de transmitirem, de dizerem que eram não heterossexuais, porque os pais eram extremamente conservadores e normalmente até eram pessoas que viviam em terras mais pequenas, pessoas com menor escolaridade,
e que depois foi uma surpresa, reagiram lindamente, e outras pessoas que achavam que os pais tinham abertura, e que foi um terror, e portanto não é assim uma coisa tão linear. Essas coisas, eu costumo dizer às vezes, as pessoas vêm perguntar, como somos ativistas e damos mais a cara, as pessoas vêm perguntar, o que é que achas de fazer coming out? Eu digo sempre, cada caso é um caso, o melhor é não ter grandes expectativas, é contar quando se achar que se está pronto para fazer, mas a verdade é que às vezes nós temos expectativas boas e elas saem furadas, e outras vezes é exatamente o contrário e ficamos muito surpreendidos. Joana, apesar de, até por isso que estás a contar, nunca ter sentido verdadeiramente lesbofobia ou bifobia nos Açores, o teu doutoramento é sobre os efeitos do isolamento geográfico sobre direitos, liberdades e visibilidades da população LGBTQ. E estás a usar como modelo de estudo precisamente a região autónoma dos Açores. Porque Sim. sentes que... porque reviste que poderia ter sido diferente para ti ou porque te apercebeste a realidade para as outras pessoas? Não, assim, eu saio dos Açores muito cedo, eu saio dos Açores com 18 anos, portanto, toda a minha vida mais amorosa, relacional, as minhas relações amorosas foram todas cá, a minha vida adulta foi toda cá, não é? Mas eu tive sempre, eu antes de vir para Coimbra ainda tive um ano em Lisboa, mas pronto, cresci nos Açores, não é? E eu apercebi-me, e também depois com alguma pesquisa académica, que era muito interessante, visto não haver dados sobre os Açores, e isso é um problema muito grande, que é quando nós queremos fazer alguma coisa, seja no ativismo, seja nas próprias IPSS locais, associações, ou mesmo em termos de estudos, se quisermos pedir financiamento, por exemplo, é-nos sempre pedido um diagnóstico, não é? E no caso dos Açores esse diagnóstico não existe, então quase que podemos dizer que não há discriminação porque não há números. Claro. E como eu estou a fazer o doutoramento em Direitos Humanos e achei que, e a minha área de pesquisa já desde o mestrado, os meus interesses são nos estudos LGBTQ, resolvi juntar o útil ao agradável e fazer essa junção dos estudos da geografia das sexualidades com os direitos e estudos LGBTQ, queer, e perceber de que forma é que a insularidade ou o isolamento, neste caso conferido pela insularidade, interfere ou não na vida das pessoas. Pedro, tu, ao contrário da Joana, tu não saíste e desde mais novo, possivelmente, questionaste a tua orientação e tiveste que, nesse meio mais pequeno, possivelmente mais conservador, tiveste que lutar. E, portanto, aliás, tu dás algum testemunho de que começaste a sofrer de algum bullying logo desde mais pequeno, porque eras um bocadinho cheinho também. Não é? Portanto, quero-te ouvir, vamos falar sobre estas coisas todas. Eu vou passando algumas fotografias tuas, está bem, se quiseres comentar, comentas, se não, é só para estar aqui a ilustrar a tua conversa, mas gostava de perceber como é que sentiste isso e, sobretudo, depois, como é que na escola começaste a viver isso? Como é que a discriminação nas escolas açorianas é feita? O que é que tu sentiste? Então, a discriminação comecei foi precisamente nas escolas. Pronto, eu já em casa, a gente, como já se falou, aqui as famílias têm muita aquela tentação do gozo com pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e pronto, o preconceito e a discriminação comecei foi logo na escola. Eu era muito novo, porque eu era assim, cheio, não é? Eu era, pronto, gozavam comigo por exemplo, eu ter uma barriga ou, pronto, em situações. E eles próprios já começavam a gozar comigo sem eu próprio saber que eu era gay. Eu, não é? Assumem que nós somos sem nós próprios sabermos. Então, comecei logo com os gozos, os insultos, e isso na altura tinha mexido muito comigo. Eu distraí-me agora com a foto. Mas não há problema de distraíres.
Adoro esta foto, estás ali fantástico, a dominar ali a Antena 1. Não, mas estavas a falar sobre a discriminação nas escolas. Era mais a nível de colegas ou de professores. Nós sabemos, não é, que as crianças conseguem ser um bocadinho mazinhas, cruéis, não é? Especialmente quando têm um ambiente familiar que potencia isso, não é? Exato. Que é fóbico. Exato. Seja relativamente à orientação sexual, seja relativamente à etnia, e portanto, mas as crianças, é o caixa de óculos, é o badocha, não é? Enfim. E portanto, estavas a falar um bocadinho disso. Sentias, por exemplo, defesa ou que os professores tomavam o teu partido e te protegiam? Não, nunca senti proteção por parte dos professores ou até mesmo auxiliares, até porque os espaços escolares, pelo menos na altura em que eu estudei, que foi bem há pouco tempo, não havia um check-out, uma supervisão nos recreios, por exemplo. Pronto, e havia muitos espaços mortos em que poderiam fazer o que quisessem e ninguém sabia. Pronto, isso na escola onde eu estava. Então, não sentindo essa proteção nem dos professores, que eu acredito que muitos deles sabiam de várias situações, porque outros colegas comentavam na sala e mesmo dentro das salas de aulas aconteceram situações discriminatórias, não só comigo, mas também para com outras pessoas. E a gente só vê a professora no quadro a fingir que não houve e a continuar a dar a matéria. E pronto, então isso foi uma das situações que me fez pensar desistir da escola, porque infelizmente nos Açores há um elevado número de desistências na educação, não é? Uhum. E eu fui uma dessas pessoas que também pensou em desistir, mas eu tentei dar uma segunda chance e na mudança do nono ano para o 10º ano eu mudei para Ponta da Algada. Eu era de Vila Franca, mudei para Ponta da Algada e fui para uma escola profissional, então o ambiente é totalmente diferente porque já não há mais maturidade, não é? Então já não sofri aquele preconceito que eu sentia na outra escola, pelo contrário, não houve, naqueles 3 anos que eu estudei até o 12º, não houve nenhuma situação que eu passasse discriminatória. Em contrapartida, eu estava a lidar com um conflito na igreja, porque eu, quando eu comecei a interrogar-me sobre a minha orientação sexual, eu notava que eu olhava para os rapazes de uma forma diferente e do que as raparigas, apesar de sempre ter tido namoradas, eu comecei a olhar para os rapazes de forma diferente e a perceber-me que eu começava a sentir coisas para alguns, sentimentos para alguns, então pronto, eu comecei a abraçar essa verdade também com a ajuda da igreja. O meu melhor amigo, os pais dele obrigavam a ir à igreja e para ele não ir sozinho comecei a ir com ele. E ainda por cima eu nunca tive uma educação cristã rígida, porque a minha catequista sempre foi daquelas que era, nós entrávamos 5 minutos depois já estávamos a sair, era só mesmo fazer uma oração e sair. A desculpa era, tínhamos muitos testes e tudo mais, então eu nunca senti essa necessidade de ir à igreja. Mas ao mesmo tempo, sentiste qualquer coisa na palavra que ouvias que te dava força para aceitares a tua verdade. Exato, porque a igreja fala muito nisso, que nós temos que ser fiéis a nós próprios e aceitarmos como Deus nos criou, e há imensas passagens bíblicas que fala disso e que nós somos o rosto de Cristo, não é segundo se diz. E então pronto, eu fui tendo essa visão ao acompanhar o meu melhor amigo, até que eu decidi ser também catequista e começar-me a inserir no meio na comunidade cristã. E pronto, eu
entrei num grupo de jovens, tornei-me coordenador do grupo de jovens e, a irmã, na altura convivia muito com freiras e havia muito aquela crítica a muitos jovens por não serem aquele padrão típico da sociedade. Havia uns com expressão mais feminina, outros que sabia-se de histórias, estava com outros rapazes e tudo mais. Pronto, o grupo em si já era diversificado. Então havia um pouco essas críticas. Aqui nos Açores eu não acho que a própria igreja seja rígida ao ponto de... Como é que eu vou explicar? Achas que a igreja não tem um Já está discurso homofóbico ou não tem um discurso de ostracizar, de segregar as pessoas homossexuais? Exato. Mas em contrapartida, por trás acontecem muitas situações que fazem essa pessoa sentir-se mal com ela própria enquanto eles preguem o contrário. Pronto. Em relação à formação de catequistas e até padres, não é? Já se começa a dar um outro passo, segundo a minha visão, porque eu fui uma formação de catequistas onde se abordou a homossexualidade com bastante naturalidade até, e que conseguiram explicar a diferença trouxeram psicólogos para explicar a diferença entre expressão de género, orientação sexual, identidade de género e pronto. O que foi contra aquilo que muitas pessoas aceitam, não é? E dão a desculpa da Bíblia, um livro que é totalmente desadequado para os dias de hoje, e já se começa a ter este passo, né? Começa-se a dar esta formação. Há uma coisa que eu gostava de te perguntar relativamente a isso. Nós temos um percurso parecido. Eu também estive muito ligado à paróquia, à igreja, fui catequista, fui coordenador do grupo de jovens, e de alguma forma fui afastado precisamente quando me assumi. Mas há uma dupla discriminação. As pessoas LGBT que se identificam como católicas, principalmente como católicas, mas com outra religião, mas as católicas especialmente, são normalmente discriminadas pela própria Igreja, porque independentemente de haver padres, freiras, diáconos, gente muito progressista e que apoia, e que, aliás, temos agora aquele movimento na Alemanha dos padres e dos bispos alemãos, que, contrariando até algumas normas do Vaticano, estão a abençoar relações homossexuais. Aliás, com muita graça, um dizia: então, mas nós conseguimos abençoar um barco ou uma arma de guerra e não podemos abençoar o amor? Quer dizer, não faz sentido. Portanto, e há essa discriminação relativamente aos homossexuais. Mas depois também há discriminação na própria comunidade. Porque eu tenho ouvido coisas incríveis, horríveis, a pessoas a homossexuais, a lésbicas, que se assumem como católicos, até, como é que pode ser? Como é que podes pertencer a uma associação que nos quer tanto mal, que nos queimou nas fogueiras, que não quer... Isso é horrível, mas como é que vocês... E, portanto, eu gostava que tu explicasse um bocadinho, porque é estar um bocadinho entre a espada e a parede, não é? Exato, dizer assim, exato. bom, eu pela minha fé, eu pela mensagem, estou aqui bem, sinto-me... Sinto que esta mensagem, que esta palavra me diz alguma coisa, e a fé não se explica, é uma coisa que se sente, não é? E, por outro, sentir o dedo apontado, seja da hierarquia da igreja, seja de outras pessoas da comunidade. Exato. Eu considero que para ser efetivamente cristão, nós temos que assumir os nossos erros, e bom, nós todos somos pecadores, não é? E então... a hipocrisia da igreja vem muito por aí, porque nós, para sermos cristãos, temos que assumir os nossos erros. E, efetivamente, eu considero que a igreja tem muitos erros e eu, enquanto cristão, tenho que falar sobre eles e tentar com que... Como é que eu vou explicar? Nós, para sermos cristãos, nós temos que assumir os nossos erros. E depois...
ao assumir os erros, praticar boas práticas para poder mudá-los. E o que a igreja não faz é isso, mudar aquilo que está errado. Ou seja, há muito este problema em assumir. Então, eu, enquanto cristão e ativista, eu considero que posso fazer essa mudança na igreja e começar a abordar esses temas, porque eu posso fazer a diferença. A ideia de que se pode mudar por dentro, não é? Não é preciso sair das instituições, tentar mudar as instituições por dentro. Aliás, porque até a igreja somos todos nós, não é? Exato. Eu acho que nós somos a igreja. Todos somos igreja. Eu penso que há muitas vezes a confusão entre o que é a igreja, conjunto de fiéis, e o que é a igreja e a hierarquia. Mas mesmo a igreja e a hierarquia são homens. Infelizmente são mais homens do que mulheres ainda, mas são homens e, como tal, como tu dizias, erram. E o importante é reconhecer esses erros. Eu custa muito, ultimamente nós estamos a ser inundados por um discurso de ódio terrível, como se tivesse aberto a caça. Aquilo que era dito em voz baixa, não por ser politicamente correto, não, porque era boa educação, porque as pessoas tinham noção de que, mesmo que pensassem, não deviam dizer determinadas coisas. E, de repente, com o aparecimento de determinadas pessoas, já se pode dizer tudo, não é? E, aliás, meu Deus, se eu digo isso é errado, não, eu tenho liberdade de expressão, mas se eu tento contrapor, já eu não tenho liberdade de expressão para contrapor. Bom, exato. E eu vejo pessoas nesses movimentos radicais, muito ligados à extrema-direita, muito ligados a movimentos conservadores da Igreja, também a movimentos evangélicos, a terem um discurso completamente diferente ao do Evangelho. Ou seja, enquanto que Cristo diz amai-vos uns aos outros, vem trazer uma mensagem de amor, aliás, até em contraponto com o Antigo Testamento, não é? Essas pessoas não estão a pôr em prática nada do que diz o Evangelho. Exato. Eu gosto muito de citar o versículo dos Romanos, do capítulo 1, que tem uma lista de enormes, de vários pecados, mas para no final dizermos que todos nós somos pecadores. E então vem contradizer, como tu disseste, o Antigo Testamento. E as pessoas efetivamente não fazem, as pessoas não fazem... Tem problema, tranquilo. Sim, as pessoas leem o Antigo Testamento muitas vezes de forma literal, não fazem uma exegese, não contextualizam quando é que aquilo foi feito. E depois falam no Levítico e dizem que não te deitarás com outro homem, por aí fora. Aliás, o Frederico Lourenço, na nova tradução, vai explicar que a tradução nem sequer é bem essa, mas depois implicam com isso. Mas não implicam com outras coisas completamente disparatadas que lá estão, relativamente ao corte de cabelos, relativamente a uma série de outras coisas que para nós hoje ninguém aplica, não é? As coisas têm que ser contextualizadas. Também houve um apagamento histórico na própria Bíblia, em que tentaram mudar o próprio texto, em que, por exemplo, a mãe do rei David, não é? Ou do David, o Golias, não é? Da história, a mãe dele é sempre retratada como uma prostituta, por exemplo, porque ela deixa o marido, que é o rei Saul, para ir viver com outra mulher. Um exemplo, e há muitas histórias que mudem o contexto, é sempre a prima ou a sogra, ou mudem totalmente a história. Eu vou passar agora à Joana, ainda para falarmos um bocadinho dos Açores, mas vou-vos contar uma piada. Procurem, porque viralizou, agora diz assim, é um videozinho do TikTok de uma mãe que está no carro a ouvir os filhos. Um é mais velho que o outro, mas devem ter aqui 5 anos, um 5 e outro 3, não sei. E um diz que não quer saber de Jesus, o outro diz, não, mas tens que saber, e não sei o quê, tal. E de repente diz assim, sim, então, porque Jesus é bissexual e não binário. E a mãe está a gravar aquilo, fica com uma cara e diz, mas onde é que tu aprendeste isso? Na escola?
Na escola, não, isso não é verdade. Onde é que na escola disseram isso? Porquê que Jesus é bissexual? Então, porque Jesus diz que ama todas as pessoas e que nós devemos amar todas as pessoas. E a mãe calou-se. Eu disse, então e porquê que é não binário? Então porque um homem anda vestido. Pá, eu achei isto delicioso. Porque às vezes é tão mais fácil ter empatia e perceber esta inocência, esta sensibilidade do que o contrário. Joana, eu estava a falar da dupla discriminação relativamente à Igreja e dou-te os parabéns, Pedro, porque acho que estás a fazer o correto e mesmo sendo ativista e seres conhecido pela tua orientação sexual, não estás a ser segregado e isso é muito bom. Por outro lado, eu acho que possivelmente há uma dupla insularidade. Há a insularidade da ilha, não é? Os meios de transporte, das notícias, dos bens, mas depois também há a da orientação sexual e da identidade de género. Possivelmente é vivida de uma forma ainda mais complicada do que no continente. O que é que tu achas, Joana? É assim, eu não sei se lhe chamaria dupla insularidade, mas que a insularidade é um fator, mas eu acho que é o próprio contexto geográfico, portanto, é a própria insularidade enquanto limitação geográfica do isolamento que interfere diretamente na vida das pessoas. E o que é que acontece muitas vezes? E porquê é que pode ser mais difícil? Isso depende, como é óbvio, dependerá dos privilégios das pessoas, da classe social, da cor da pele, da religião, todos esses fatores que nós sabemos já interseccionais que podem ou não facilitar a vida de uma pessoa. Mas aquilo que me parece que acontece nos Açores e que o meu trabalho tem vindo a mostrar ou a pôr alguma luz nisso, é que, e não será só os Açores, qualquer sítio isolado sofrerá disso, ou com poucos habitantes, que é as pessoas sentem uma sobreexposição, porque há aquela sensação que toda a gente se conhece. Isto em São Miguel fica claríssimo, apesar de ser a maior ilha dos Açores, e São Miguel tem metade da população dos Açores. As pessoas dizem todas, porque aqui toda a gente se conhece, mesmo quando a gente não conhece, e porque efetivamente a gente não conhece, só que há sempre forma de chegar a um primo, a um tio, a um padrinho, pronto, as pessoas ficam muito com essa sensação que estão sempre altamente expostas, não é? E isto também, quando vivemos num sítio mais pequeno, as relações sociais acabam por se sobrepor umas às outras. A pessoa pode ser familiar e patrão, primo de alguém que por sua vez tem influência num sítio que poderá, se souber, se calhar eu perco o meu emprego porque ele é primo do meu namorado. Não digas à tua família, pronto. Em sítios mais pequenos já há esse medo de outing, não é? Eu quando te falava da dupla insularidade, era no sentido de uma pessoa com uma orientação sexual diferente, com uma identidade de género diferente, se sentir isolado. Porque como nós dissemos há bocado, a visibilidade é muito importante, os modelos, não é, em que nós nos podemos projetar e reconhecer são muito importantes, mas também a pertença, o sentido de pertença. Exato. Quando se vive de uma forma mais isolada, quando não há estas redes, não é, a pessoa sente-se numa ilha, ela própria, não é? E era nesse sentido que eu falava. Eu, por acaso, acabei mandei um artigo agora para publicação em que eu falo exatamente nisso, em que eu chamo as pessoas ativistas ilha, porque os próprios ativistas são ilhas, eles isolados do resto da comunidade. E isto porquê? Primeiro, porque são pessoas com características excepcionais, uma força de vontade e uma capacidade de levar as coisas à frente, mesmo sozinhos, porque é um sítio onde as pessoas têm esse medo de exposição, e quando têm esse medo de exposição, o ativismo é em si próprio dar a cara, não é? E dá muito jeito, pelo menos nós aqui em Coimbra e no resto do país, as várias associações de ativistas, funcionamos em grupo e somos mais conspícuos por estarmos em grupo, não é? Olha aquele grupo das bichas, as lésbicas, as trans, lá vão elas todas montadas, pronto, chamamos a atenção. E parece-me que nas ilhas as pessoas, por uma questão de proteção, tentam ser o mais invisíveis possíveis. E isso impossibilita que haja vontade de fazer parte do ativismo. Então, as poucas pessoas que vão aparecendo aqui e ali ao longo dos anos, que tentam fazer alguma coisa, que tentam mudar, tentam dar visibilidade, ficam elas próprias ativistas ilha.
porque Exato. ninguém se quer juntar. Pergunta, eu não sei se já alguém fez isso, tu há bocadinho dizias que havia muito poucos dados, até porque não havia diagnóstico, mas há uma noção, pelo menos do convívio, de perguntar às pessoas e as pessoas dizerem detesto homossexuais, ou as pessoas dizerem não, eu não sou homofóbico. Qual é que é a relação? Ou qual é que é... Assim, eu acho que isso acaba por acontecer como no continente, só que num sítio onde há menos visibilidade, portanto há mais desconhecimento, não é? E depois dependerá das zonas do continente, haverá zonas que serão iguais ou piores, mas sim, há isso do homofóbico, não, é como dizermos que Portugal não é um país racista, não é? eu Lá até tenho um amigo, não é? eu até tenho um amigo que é negro, Exatamente. pronto, é isto, e mesmo, mas isto não acontece, atenção, e eu acho que também é importante falar nisto, que é, isto não acontece apenas nas pessoas heterossexuais, cis, Claro que não. brancas. Não. Isto sim. acontece dentro da nossa comunidade. Muitas pessoas, LGBT, lésbicas, gays, o que for, acham que, primeiro, muitas são altamente homofóbicas, têm uma homofobia internalizada enorme. Incrível, sim. E falando sobre isso, quando a gente pergunta, mas foi discriminado, não foi, sentiu? Eu não, mas eu nem dou espaço para essas coisas acontecerem. Como se nós fôssemos capazes, nós próprios, de evitar ser discriminados, não é? Quer dizer, não é alguma coisa que eu controlo, eu não controlo o comportamento das outras pessoas. Isso mas há muito essa ideia. Eu perguntei outro dia ao Jorge Gato, o Jorge Gato foi nosso convidado, vejam a entrevista com o Jorge Gato, da Universidade do Porto, da Faculdade de Psicologia, sobre homoparentalidade, sobre questões da adoção, sobre também aquilo que as pessoas sofreram com a pandemia, exatamente por causa do isolamento, e portanto a gente até pode... nos podemos relacionar um bocadinho com o que se passa nas ilhas. Mas, a propósito do mês do orgulho e a propósito daquela questão do casal de lésbicas que estava no Arco do Cego, e nós, no dia 1 de junho, nós vamos para o ar uns dias depois, porque isto é gravado, mas no dia 1 de junho houve o beijaço. Muita gente se encontrou para, de facto, beijar. A quantidade de pessoas da comunidade que se revoltaram contra a denúncia que se estava a fazer era impressionante, porque era do género: ninguém tem nada de saber com quem é que eu vou para a cama. Ou, a propósito das marchas, eu vivo casado com o meu marido, aqui tão sossegado, para que é que eu preciso que venham essas malucas dar mau nome, esquecendo-se do privilégio que tem de poder dizer que é casado, porque foram as malucas que deram a cara para reivindicar os direitos. E, portanto, eu penso que aquilo que tu dizes, e depois, claro, quando eu digo, olha, isso é homofobia. Como é que pode ser homofobia se eu sou gay? Não. Há uma homofobia internalizada enorme. E eu gostava, um dia destes vou trazer cá o Pedro Costa, do ISPA, que tem algum trabalho nesta área, porque é impressionante. As pessoas não sabem reconhecer. Logo, aliás, nós começámos o programa com o Pedro a falar de Stonewall. Quem começa os conflitos com a polícia eram drags, eram travestis, negras, eram pessoas trans, eram pessoas trabalhadoras de sexo. Foram essas pessoas. Porquê? Porque não são os homens ou as mulheres passáveis, que querem ser iguais às pessoas heterossexuais, que vão na rua e ninguém diz, olha, aquele é gay ou aquela é lésbica, não são esses que lutaram pelos direitos. Porque esses podem passar pelos pingos da chuva, que não lhes acontece nada. Quem é agredido e quem lhes chamam maricas, paneleiro, fufa, por aí fora, são os homens mais efeminados, as mulheres mais masculinas, são as pessoas que são andrógenas ou que têm uma expressão de género, são as pessoas os homens que andam de saia ou que se maquilham, são as pessoas trans. E, portanto, a gente tem que perceber isso, que estas pessoas que não passam despercebidas e que são alvo das maiores injustiças e das maiores agressões, foram elas. É por isso que a gente tem orgulho, porque foram elas que lutaram tanto. Bom, desculpem lá, mas às vezes há coisas que... Não, sim, é importantíssimo dizer. Porque se fôssemos todos invisíveis, os direitos não se tinham alcançado sozinhos. Exatamente.
uma das questões que eu tinha ainda nesta sequência dos Açores e dos... Olha, essa expressão é muito bonita, dos ativistas ilha, é como é que se vivem os afetos. Porque, a propósito desta ideia do vivam lá em casa, sim, não tenho nada contra, mas lá longe da vista, não é? Lá no quarto, como se um casal não heterossexual só fizesse sexo, não é? E não vivesse para mais nada, empurra as pessoas, de facto, para quatro paredes, não permitindo as pessoas demonstrarem os afetos. Uma relação amorosa, para quem quer ter uma relação amorosa, mas para quem quer ter uma relação, fortifica-se com dar as mãos, com coisas tão lamechas como dar um beijo num pôr do sol. Ora, se eu não quero, não posso, porque tenho medo, não tira a mão, não me des um beijo aqui, porque está ali o meu patrão. Quer dizer, isto vai ser muito complicado para a própria construção relacional. Pedro, como é que se vivem os afetos nos Açores? Não se vivem, porque não se vê pessoas de mão dada, não se vê ninguém dá um beijinho, não se vê nada. Vê-se alguns turistas, e até os turistas têm o receio dos olhares, que muitas vezes não são por maldade, apenas olhares curiosos, não é? Penso que houve uma vez que eu falei isso com a Joana, há esse receio, não é? O medo daquilo que os outros vão dizer, aquilo que os outros vão pensar, e é aquilo que já se falou, aquilo vai dizer ao meu tio, aquilo vai dizer ao meu patrão, pronto. E então não se vive pelo que se vê, e o que se vê dos turistas é que também eles próprios não têm nenhuma referência ou nada que possam fazê-los vir aos Açores e ser como são, né? Tá como casal, não é? Saber que é um local seguro. Exato. Mas é engraçado que, ao mesmo tempo, eu falava disso com o Eduardo Ferreira, possivelmente é um mito urbano, mas eu lembro-me desde sempre, e já não sou tão novo quanto isso, de ouvir falar do meio homossexual nos Açores, que era enorme, oculto, às escondidas, mas enorme, e com pessoas do governo, com pessoas da igreja, por aí fora. Lá está, é a parte de ser um meio pequeno em que és super exposto, portanto, quando essas coisas acontecem, toda a gente sabe. Portanto, eu não sei se haverá mais do que há no continente, mas a realidade é que, sendo um meio pequeno, basta saberes de 2 ou 3 pessoas, constrói-se uma rede, toda a gente sabe. É enorme. Então, é essa sobreexposição. Pedro, e o que é que te levou a criar as cores dos Açores? Foi precisamente a invisibilidade, não é? Porque pelo menos eu cresci sem nenhum apoio, sem nenhuma referência, não é? E as cores dos Açores vêm em sequência disso. Curiosamente, 3 meses depois eu descobri o Pride Açores e o Açores LGBT. E pronto, eu tive a ideia, sempre foi partilhar notícias, partilhar informações, pronto, dar visibilidade a todo o meio e à nossa história, não é? Que existe uma grande história por trás de tudo, pela conquista dos nossos direitos, e pronto, e foi isso que me levou a criar as cores dos Açores. Há pedidos por parte de escolas, por parte de autarquias, para vocês fazerem ações de formação às pessoas? Não, até o momento não. O que acontece é muitas mensagens de jovens que apenas querem falar, porque ou não podem confiar nem no amigo, nem num primo, nem pronto, não há ninguém com quem elas possam desabafar e tirar questões. Felizmente agora já temos o Centro Amar para apoio técnico, não é? Mas muitas dessas pessoas também só precisam de um desabafo. Então o que eu também tenho feito é uma conversa de café, vamos a um bar nas portas da cidade, falamos naturalmente sobre a coisa e eu dou espaço para tudo.
E eu acho que isso também é um trabalho importante, que é também um trabalho que a Realizec já faz, não é? Então, estamos a tentar realizar mais encontros com a Realizec, até para apoiar os pais. Eu tenho tentado que há amplos realizes mais encontros. E é extremamente importante essas. Nós temos na Madeira, a Rede Exec também está na Madeira, e nós temos uma delegação, a Opus tem uma delegação na Madeira, a Opus Gay Madeira, que está a fazer ações muito importantes. O Paulo Spínola, que é o coordenador, tem uma atividade imensa e este ano está a conseguir que várias autarquias nos Açores desenvolvam ações de formação. No âmbito dos planos para planos autárquicos, municipais, não é? LGBT. Bom, então agora vamos aqui falar um bocadinho dos vossos livros ou dos vossos filmes para saber um bocadinho mais sobre vocês e depois vamos passar a amar. Ok, Joana, o teu livro é O Príncipezinho, que deve ser o livro de muitas pessoas também. Porquê é que é o livro da tua vida? Ou porquê é que é tão significativo para ti? Porque, assim, O Príncipezinho eu já não sei quando é que eu li a primeira vez e tenho noção que é assim um grande clichê, não é? Mas eu acho que é um clichê que merece o lugar de clichê, porque já não sei quem é que dizia que se um livro for lido por 1000 pessoas serão 1000 e tal livros diferentes. Eu acho que O Príncipezinho é ao contrário, que é um livro que pode ser lido pela mesma pessoa 1000 vezes e vamos tirar de lá sempre coisas diferentes. Então, porque eu nunca li outro livro que se moldasse tão bem à minha situação, ou seja, eu leio O Príncipezinho quase todos os anos, ou de 2 em 2 anos, e sempre que eu vou ler está extremamente atual para alguma coisa que está a acontecer na minha vida. E eu acho... Permite uma identificação quase constante, não é? Com sim, é certas incrível. Passagens. É como aqueles quadros em que a pessoa do retrato está sempre a olhar para nós, independentemente de onde nós estivermos na sala. Pronto, essa sensação que eu tenho com O Príncipezinho. É sempre um quentinho muito bom voltar a ler O Príncipezinho. E aconselho a toda a gente. Teve alguma influência na tua aceitação ou também nunca tiveste problemas de aceitação enquanto pessoa não heterossexual? Nunca tive problemas, felizmente, mas também porque assim, eu tive muita sorte. Eu tenho a sorte de ter caído em Coimbra num grupo de pessoas já muito bem resolvido, ativistas. Eu sempre estive muito ligada à política, fosse na associação académica, fosse no núcleo de estudantes, depois Não Te Prives, a plataforma anti-transfobia e homofobia, portanto fui sempre uma pessoa muito politizada, então esses problemas quase que foram ultrapassados pela minha vontade política de mudar o mundo. Então não consigo relacionar a minha pessoa não heterossexual com O Príncipezinho. Eu acho que ele acompanhou-me em todas as minhas fases, mas provavelmente terá tido alguma altura, mas não agora que eu assim me lembro. Muito bem. Olha, e porquê os assassinos natos, o Natural Born Killers do Oliver Stone, baseado num argumento do Tarantino? Do Tarantino. É assim, eu adoro este filme. Eu por acaso já não vejo há uns anos, mas quando as pessoas me perguntam qual é o meu filme preferido, muitas vezes eu respondo este e respondo a dizer que este é o meu filme romântico preferido. Porque, assim, isto não tem nada de filme romântico, não é? Para quem já viu, mas é um filme sobre amor, para mim. Quando eu vejo, porque o filme, tentando fazer uma sinopse muito curta e tentando não fazer spoiler, é sobre duas pessoas que têm uma infância muito traumatizante e eu acho que é muito importante mostrar como os nossos contextos, o nosso background moldam a nossa vida de pessoas adultas, não é? E que depois se tornam psicopatas assassinos. E são absolutamente apaixonados um pelo outro, só que são pessoas completamente descompensadas dentro daquela que é uma sociedade funcional, não é? E então eu acho aquele amor uma coisa maravilhosa porque não tem regras, eles são pessoas sem regras, então acho que eles mostram um amor muito puro, muito
Pronto, claro que o filme é escrito pelo Tarantino, não só, mas também tem aquela assinatura Tarantino que eu gosto muito. E depois ainda tem mais outra coisa, o filme, que é, apesar deles serem assassinos, os mídia têm um impacto enorme. Exatamente. Porque eles são... estrelas, tornam-se estrelas, sim. Eles tornam-se estrelas, então, e isto então, hoje em dia, nos dias que estamos a viver, do discurso ser super importante e que inflama as redes sociais muito rápido e as ideias passam muito rápido, às vezes mal maturadas ou até inverdades, este filme mostra isto muito bem, que é aquilo que nós passamos, seja nas redes sociais, seja nos mídia, forma a cabeça das pessoas, e nós estamos a falar de duas pessoas completamente descompensadas, que são assassinas e que são super ídolos da sociedade. Então acho o filme, adoro o filme, é o meu filme romântico. É um filme de 94, não parece, porque principalmente o Harrelson e a Juliette Lewis têm papéis assim maravilhosos. Mas já é de 1994. Bom, o Pedro escolheu um filme que é brilhante. E relativamente, estavas a falar da Amplos, e sempre que eu vejo este filme, o Prayers for Bobby, Rezando para Bobby, do Russell Mulcahy, que é um telefilme, não é? Baseado num livro, traduzido será A Mãe que se conforma finalmente com o suicídio do filho. Enfim, mas é baseado numa história verdadeira de uma mulher, tu já vais falar disso, mas que no fundo talvez tenha proporcionado o suicídio do filho, mas que depois se transformou numa das maiores ativistas. E eu sempre que vejo este filme lembro-me imenso da Amplos, do papel importantíssimo que a Amplos tem e muito especialmente para a Manuela Ferreira, um beijo. A Manuela Ferreira já esteve aqui, eu vou deixar aqui um izinho para verem quando a Manuela Ferreira esteve a falar aqui no programa sobre a importância da família e, de facto, as conversas entre pares, porque não é uma formação, são pessoas que passaram pelo mesmo, não é? São pais, são familiares de pessoas LGBTQI+, que falam com outros. E isto é muito, muito importante. Desculpa este meu entusiasmo, agora... Escreve lá este filme que é tão especial para ti. Esse filme, eu identifico-me muito com o filme, pela parte por parte da minha vida, não é? Porque também sou cristão e eu identifico muito com esse filme. E então, eu também lembro-me sempre de Amplos, porque Amplos sempre me ensina que nós devemos ter atenção também com os pais, enquanto a importância da família, não é? Devemos ter sempre atenção também com os pais, porque da mesma forma como nós fazemos o nosso processo de autoaceitação, os pais também necessitam muitas vezes do seu caminho, não é? Isso depende muito. Então, sempre que perguntam como é que se deve assumir para os pais ou algo assim, eu digo que sempre que há uma caminhada a fazer. E eu, por exemplo, eu comecei a partilhar posts no Facebook públicos, já mesmo para ir educando. Felizmente eu tive pessoas da minha família que também se auto-assumiram. E então já me abriu também este caminho. Então esse filme toca-me imenso, porque enquanto cristão muitas vezes é mais fácil escolher o caminho mais fácil, não é? Que é sair ou até mesmo colocar o fim à nossa vida, não é? Que é essa ajuda que muitas vezes nós não temos. E se tivéssemos a família do nosso lado, talvez as coisas seriam diferentes. Então, pronto, foi por causa disso que eu escolhi esse filme. Sim, aliás, estás-me a dar vontade de falar de outro tema, mas que está relacionado. Bom, neste caso, são pais, ou era uma mãe, tão super protetora e tão religiosa que, enfim, não conseguiu perceber o que é que, de facto,
fazia o filho feliz. E nós deram entrada 2 projetos de lei na Assembleia da República, do Bloco de Esquerda e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, e está online uma petição para criminalizar as terapias de conversão. Porque as pessoas não têm ideia, mas estas terapias, que não são terapias nenhuma, não têm qualquer base científica, todas as associações de psiquiatria e de psicologia já as denunciaram, mas continuam a ser praticadas, muitas vezes levam ao sofrimento e até à morte, porque as pessoas que estão sujeitas a estas terapias têm 2 problemas. Tem o primeiro, que é não se aceitarem, não é? Não aceitarem a sua identidade de género, não aceitarem a sua orientação sexual, e vão a um terapeuta. E o terapeuta, em vez de as ajudar a aceitarem aquela realidade, tenta mudar. E quando não mudam, as pessoas dizem, bem, deve ser péssimo, porque nem com uma terapia eu mudo. E sofrem imenso e muitas vezes não aguentam e até se suicidam. E, portanto, é extremamente importante termos cuidado com estas coisas e termos, enfim, muita atenção àquilo que dizemos que aceitamos, que não aceitamos. A empatia é uma coisa tão importante. Temos a capacidade de nos pôr no lugar dos outros, tentar perceber o que é que eles estão a passar. Bom, vamos então falar sobre o amar. Eu notamment perguntava à Joana qual é a relação do Lobicão da Cláudia Varjão com este centro de apoio, o nascimento da AMAR. A Cláudia, como ela costuma dizer, estou usando as palavras dela, serviu de pedra de toque. Ou seja, e é muito bom, eu acho que o Projeto Amar, de ser um filho da cultura, acho que mostra a importância da cultura num país e como a cultura é muitas vezes a porta que nos abre e que nos mostra temas às vezes tão sensíveis e tão invisíveis como as questões das discriminações, da orientação sexual e da identidade de género. Então, nos Açores o que aconteceu foi, a Cláudia está a filmar o seu próximo filme, que é o Lobicão, e no seu trabalho usa atores que não são atores, são pessoas do próprio sítio que ela escolhe para filmar. Estou a partilhar aqui uma fotografia, quase um teaser do filme. E então ela abriu um casting para participação no filme e ficou muito chocada com a realidade da juventude LGBT na ilha. Ela diz que as histórias eram de tristeza, discriminação, ódio, pronto, todas aquelas, infelizmente, aquelas histórias que nós temos enquanto familiares na comunidade LGBTQ. E a Cláudia achou que não podia ficar sem fazer nada e foi à procura de ajuda, ver o que é que havia na ilha disponível para ajudar essas pessoas. E deparou-se com o que havia, que era nada. Então falou com algumas pessoas que hoje em dia fazem parte do Projeto Amar e com a APF Açores. Eu, na altura eu estou a fazer a minha tese, doutoramento, não é? E o ano passado fiz várias entrevistas, incluindo a associações locais, e tinha mandado um e-mail para a APF a explicar o que estava a fazer e a perguntar se podia ter uma entrevista com elas. Então elas tinham o meu contacto e sabiam que eu estava a fazer a minha tese nesta área. Então contactaram-me para saber se eu queria fazer parte do grupo. Até na altura a ideia era construir uma casa-abrigo. Então juntamos um grupo de pessoas que estavam interessadas na altura em fazer alguma coisa relativamente a esse tema e a criar alguma coisa, algum mecanismo que ajudasse as pessoas diretamente. Então juntamos-nos às 7 e fundamos o Projeto Amar
temos todas formações distintas, quer dizer, 3 são psicólogas, mas temos desde a Cláudia, que é a realizadora de cinema, eu estou na academia, temos pessoas de várias áreas diferentes. Contamos também, claro, com o apoio da rede que criamos a nível regional, onde estão ativistas como o Pedro, as Cores dos Açores, que é importantíssimo nós trabalharmos em rede, e temos outras associações também, o MAR, que nos têm ajudado muito, e pronto, com a ajuda, agora que estás a passar as imagens, claro, o estúdio As Ilhas, que nos fez o design todo, o site, e isto tudo gente que esteve a trabalhar gratuitamente e que continua a ajudar diariamente de forma absolutamente voluntária no projeto. Olha, e porquê este A, entre parênteses, é o A de Açores? É o A de Açores, é o A do mar do mar. É o mar do mar, o A está dentro de parênteses, passa esta ideia de ilha, não é? Do isolamento geográfico. Por acaso acho que o design ficou maravilhoso. As nossas ilhas estão super de parabéns por esse trabalho incrível que fizeram. Visitem o Instagram e o site. E aqui a concretização. E aqui a concretização, já temos placa na porta. Claro, um agradecimento gigantesco à APF Açores, que prontamente nos abriu a porta. Agradeço à Natália, que é a presidente da APF, que a custo zero nos abriu a porta, disse: podem fazer aqui o centro, temos uma sala dentro da APF Açores. 2 das pessoas que trabalham na AMAR também são técnicas da APF, portanto, com uma sobreposição enorme de trabalho. A APF Açores, sem a APF não teria sido possível abrirmos este centro. O centro, pareceu-me das imagens, eu já vou mostrar algumas imagens até da inauguração, mas pareceu-me que era aberto, era envidraçado, era aberto para a rua, ou era tipo uma loja? O centro tem uma montra que é utilizada para várias atividades da APF. Por exemplo, eles trabalham com alguns ativistas, o grupo Os Atelineiros, que também são nossos parceiros na AMAR, e que fazem várias montras, e algumas delas LGBT, e com vários assuntos importantes de ativismo e de direitos humanos, e eles têm essa montra, mas o centro não dá para a rua, há uma salinha, claro. Eu explico porque é que pergunto isto, porque na Madeira tem-se tentado criar um centro comunitário no Funchal, mas depois tem havido questões do espaço, onde é que se encontra o espaço, se há espaço do governo regional, se há espaço da autarquia, se vai pagar uma renda, enfim, uma série de questões. Mas uma delas que se colocou era se seria um gabinete, um escritório mais anónimo, não é? Ou um centro mais visível. E achou-se que tinha que ser uma coisa mais anónima, porque as pessoas teriam receio de ir precisamente por causa do local ser pequeno. E, portanto, sim, até podiam lá ir fazer outra coisa qualquer, mas se fossem lá... Sim, e, portanto, isso é muito importante. Que, por exemplo, até no Porto, eles têm esse cuidado, desde a casa-abrigo, o anonimato, ser sempre em sítios que as pessoas não sabem onde é que fica, ou que a porta não é diretamente para a rua. No caso do Centro Amar, também existe esse cuidado, que é uma pessoa entra na APF Açores e pode ir lá fazer qualquer coisa. O Centro Amar fica dentro da APF Açores. A APF, portanto, para quem não sabe, é a Associação para o Planeamento Familiar, sim. Sim. Que é uma associação fantástica. Sim, que faz um trabalho já há muito tempo e nos Açores e a nível nacional, e que desde sempre, historicamente, está ligada à luta pelos direitos queer e que sempre foi um dos nossos braços direitos. Eu vou colocar aqui umas imagens do vídeo da RTP Açores sobre a inauguração. Vou pôr sem som para nós falarmos um bocadinho à medida que as imagens vão passando. Pedro, nós estamos aqui a ver as imagens da inauguração. Vejam, está online este vídeo. Há entrevistas com a Joana, aqui está,
a estrela, mas aliás, e vale a pena ouvir a entrevista. Qual foi a importância deste tipo de centro? Que tipo de resposta é que isto vai dar que as associações, que as Cores dos Açores, por exemplo, não conseguiam dar? Por exemplo, apoio técnico, precisamente, porque há muitas pessoas que necessitam de apoio psicológico derivado das situações em que viveram, e eu posso escutar, mas eu não tenho formação técnica na área para poder ajudá-las em esse nível, não é? Então, a Amar, o Centro Amar, é importantíssimo nesse aspecto, porque nós não, se não há ninguém para apoiar essas pessoas vão continuar a retroceder, não é? E nunca irão abraçar a sua verdade como um todo. Joana, eu estava agora aqui a lembrar de mais uma idiosincrasia dos Açores. É que nós não estamos a falar de uma ilha, não é? Estamos a falar de 9. Como é que este centro está pensado, ou como é que a rede está pensada para poder dar apoio a pessoas que não estão em São Miguel? Pois, essa foi logo uma das nossas dificuldades, um dos nossos pensamentos iniciais, porque efetivamente o centro físico está em São Miguel, mas a nossa ideia é que possamos ajudar pessoas em qualquer uma das ilhas dos Açores, por isso uma das nossas prioridades foi criar a linha telefónica, portanto as pessoas de qualquer ilha, as pessoas de qualquer ilha podem ligar. Também temos o site, e-mail, não é? Redes sociais, e hoje em dia, e houve uma das poucas coisas boas que a pandemia trouxe foi a capacidade de estarmos a fazer as coisas assim como nós estamos a fazer agora, não é? Através de Zoom. Portanto, nós podemos falar com as pessoas, as nossas psicólogas podem falar com quem precisar, por videochamada, e atenção, todo o processo é sempre completamente anónimo e é gratuito, isto é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas ficam com medo, mas vão saber, e lá está, as imagens estavam a passar, são da APF Açores, portanto entra-se na APF e depois lá dentro é que se vai para o Amar, portanto há sempre essa privacidade. Aqui estas também, que são do grupo de mosqueteiras, não é? As mosqueteiras, sim. Nós ainda não conseguimos tirar uma fotografia todas, portanto, nesta foi a primeira fotografia, são as 6 magníficas e eu não estou porque eu estava em Coimbra, foi por causa a propósito das nossas primeiras entrevistas, elas foram tirar a fotografia e eu estava cá. E no dia da inauguração, lá estou eu, mas a Diana Diegues já tinha ido embora, portanto, nós ainda não conseguimos uma fotografia às 7, está muito difícil, mas somos as 7 mosqueteiras, mais todos os nossos parceiros, as ilhas, as atelineiras e todas as associações e ativistas que têm trabalhado connosco. Digam uma coisa, como é que é, nós estamos a falar com o Pedro, que é homossexual, como é que é para pessoas trans nos Açores? Como é que é a abertura ou a sensibilização que existe nos serviços de saúde? É óbvio que as consultas são quase todas no continente, aliás, nós, no âmbito da rede de apoio que criámos o ano passado por causa da pandemia, na Marcha do Orgulho de Lisboa, chegámos a suportar viagens de pessoas dos Açores para virem a Coimbra às consultas, à URGS, por aí fora, mas... como é que se passa? Como é que estas pessoas são olhadas? Que tipo de apoios é que têm? Pedro, Joana, tanto faz. É muito complicado para estas pessoas se poderem pedir apoios, porque há uma primeira consulta que é cá, não é? Mas depois é tudo fora, então há o problema económico das pessoas e não só, mesmo para querer dar o primeiro passo. As famílias ainda não estão
espessas, não é? Não estão devidamente informadas para. Ajudemos lá, não é? Porque as Sim. pessoas. As dificuldades das pessoas trans, o melhor será perguntar às próprias pessoas trans, não é? É muito difícil nós, enquanto pessoas cis, estarmos a falar das dificuldades das pessoas, são dificuldades que nós não vivemos, mas aqui posso falar um bocadinho, na realidade, a insularidade aqui é um aspecto que novamente vem trazer um reforço adicional àquela que já é a discriminação que nós sabemos que é sentida, que uma necessidade de ir a uma consulta médica, mesmo que uma pessoa no continente seja de uma aldeia isolada, pode sempre apanhar um transporte ou pode se meter no carro. Alguém que tenha sido expulso de casa, e há sempre forma de fugir. Quando nós estamos numa ilha não é assim. O fator socioeconómico é muito importante, porque a gente precisa ter dinheiro para sair. Seja porque precisa de sair porque quer fugir, ou quer se proteger, ou quer simplesmente mudar de vida, ou quer vir a uma consulta. E depois ainda tem outro problema, que é o do anonimato. Vocês acham que a AMAR, eu não sei se está nos vossos planos ou não, mas poderá vir a promover ações de formação para pessoas do serviço social, para profissional de saúde, para professores, para pelo menos as pessoas terem um entendimento sobre o que é esta realidade das pessoas trans e conseguirem perceber algumas coisas que às vezes não fazem corretamente porque não conhecem, não é? Sim. Essa é uma das nossas prioridades. Nós, à partida, definimos 2 metas. A primeira era o apoio direto já, imediato, porque já está tarde e há muita necessidade. Portanto, o primeiro passo que começamos logo foi por abrir o centro, porque é necessário o apoio, pelo menos psicológico, que é dos mínimos, não é, que podemos fazer. E, por outro lado, será sempre uma vertente de aposta na formação, das várias áreas, seja da saúde, seja educação, seja jurídica, etc. Mas isto são tudo, nós temos essas ideias, temos os planos, nós estamos à espera de financiamento, porque isto é tudo trabalho que é feito, que é muito trabalho. Nós erguemos este centro em mais ou menos 7 meses, foi assim um tempo recorde para fazer um trabalho deste tipo, foi mesmo muito trabalho extracurricular e pós-laboral, etc. Mas nós temos limites, há certas coisas que não basta a nossa boa vontade e o nosso trabalho pós-laboral. Então estamos a concorrer a vários projetos, esperemos que comece a haver financiamento para nós podermos avançar tanto para o pagamento das profissionais do apoio psicológico, profissionais de saúde, e das formações, e isto será uma dos próximos passos assim que tenhamos financiamento. A formação é a base de tudo. Olha, e qual foi o significado de inaugurar o centro no Dia Internacional e Nacional contra a homofobia, a transfobia e a bifobia? Assim, foi todo o inaugurar do centro foi um momento muito emotivo para todos nós, foi com muita alegria, e nós tínhamos programado ser no dia 17 por ser o dia simbólico, não é? E porque poderíamos juntar não só a abertura de portas com todo um outro conjunto de atividades que pudesse marcar o dia, não é? Então, a nossa ideia, para não ser apenas a abertura do centro, foi desafiar várias associações, municípios, a marcarem, darem visibilidade ao Dia Nacional e Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Então, foi incrível, porque dos 6 municípios de São Miguel, 5 aceitaram o nosso desafio. Portanto, foram hasteadas 5 bandeiras, nunca Muito tinha bom. acontecido antes. Muito Fora os municípios, tivemos desde a Ordem dos Psicólogos, as associações locais, foi assim uma enxurrada de bandeiras, e marcamos o dia de uma maneira, Exato. ficamos muito orgulhosos, foi incrível. Acho que finalmente, porque isto significa imensas coisas, Claro, não é só o simbólico das pessoas poderem sentir representadas e verem que
há gente nos locais públicos, políticos, que está a tratar esses temas e que se preocupa em dizer que estes são sítios seguros e somos a favor dos direitos humanos nestas áreas. Aqui estávamos... a propósito do nosso convite, do nosso desafio, a Câmara Municipal de Ponta Delgada fez também essa conversa, que foi extremamente interessante. Nós estivemos a partilhar aquilo que queríamos fazer no Amar e que íamos abrir portas, e também o vereador esteve a falar da importância da igualdade, fez um discurso muito bonito, o Pedro também com a sua experiência, a Maria José, claro, da UMAR, sempre maravilhosa. E pronto, marcou-se o dia de várias formas, e isto não só mete os Açores de acordo com aquele que é o Plano Nacional para a Igualdade, como é o Plano Europeu contra a discriminação LGBTI, portanto não se está a fazer nada do outro mundo, estamos aqui só a ir de acordo com os padrões legais e com o trabalho que tem vindo a ser feito não só nacionalmente, mas como internacionalmente. Eu vou perguntar. Só não aderiram mais. Diz, Pedro, diz. Só não aderiram mais porque noutras ilhas, por exemplo, São Jorge, vários municípios também queriam ter participado e até colocaram posters no Facebook, só que efetivamente não há forma de vir para cá material LGBT. Nós conseguimos cá amar. Solicitei bandeiras a várias instituições do continente para os Açores, que infelizmente não cheguei a todas as ilhas. Sério? Eu vou fazer aqui uma propaganda, mas é assim, a Amazon de Espanha entrega em 2-3 dias e tem material LGBT baratíssimo, bandeiras, folhetos, bandeiras bis, trans, arco-íris, e entregam num instante e é muito barato. Portanto, para além de São Miguel, alguma coisa... importa dizer que também foi hasteada no Pico e em Santa Maria, e Santa Maria já não foi o primeiro ano, portanto Santa Maria ainda foi pioneira nessa questão de hastear a bandeira no dia 17. Bom, e possivelmente nós estamos a falar disso, mas é assim, se pensarmos no corvo e nas flores, a realidade ainda é mais complicada, não? Pois, pelo menos em termos de transportes, imagino que seja. Não, e mesmo em termos de assumir alguma coisa, não é? Lá está, é quanto mais pequeno o espaço, maior a exposição. Mas também às vezes há pessoas, isso dependerá das experiências, não é? Cada experiência é uma experiência. Às vezes há pessoas LGBT, e lembro-me de ler isso relativamente a algumas pessoas trans, que saem de sítios mais cosmopolitas com muita gente e escolhem viver para sítios mais pequenos, porque chegam lá, apresentam-se logo como são, explicam. Sim, e não têm... sentem-se mais protegidos. Como ali. se não tivessem o passado, não Sim, vêm com o passado atrás. E porque é mais familiar, depois sentem-se mais protegidas e entretanto a própria comunidade acaba por dar um quentinho. Isto depende muito da cultura, do sítio. Pedro, quem é que é a Gertrudes Labassa? A Gertrudes Labassa é uma drag queen comediante cá nos Açores. Ela tem tido muita representatividade enquanto artista e tem feito um trabalho fantástico. Utiliza a comédia para educar as pessoas e eu costumo dizer, pronto, eu nunca disse assim publicamente, mas eu costumo dizer que é o Paulo Gustavo dos Açores, porque o Bruno não se... Sim, a Gertrudes é o alter ego do Bruno Costa. Exato. Não se assume encontra drag queen, mas em contrapartida é a arte que realmente ele faz e tem feito um trabalho fantástico para as suas entrevistas. Eu penso que vi um direto do Bruno em que ele se estava a transformar e penso que contigo e com uma rapariga trans e penso que terá sido no Idaoto, então não sei, mas acho que foi num dia simbólico. Não sei foi se no dia 16 foi no dia 16 de maio, onde, era precisamente para marcarmos o dia 17, mas como ele faz os diretos ao domingo, foi um dia antes. Ok. Mas era para falarmos sobre o assunto. Mas achas que
que foi importante esta abordagem? Achas que consciencializou, sensibilizou as pessoas como era uma coisa meio a brincar, começaram a pensar nos assuntos? Começaram porque o Bruno chega a um público que muitas vezes pessoas LGBTI ativistas não chegam, não é? Porque há esse problema que não conseguimos chegar a um público enorme e o Bruno conseguiu isso e é realmente um orgulho, né? Uma figura açoriana conseguir chegar a tanta gente e conseguir consciencializá-las, porque efetivamente eu sinto por pessoas amigas que eu conheço porque pensavam de uma forma e já começam a falar de outra e já estão dispersas, já estão a querer saber mais. Isso é muito importante. Eu tenho que trazer o Bruno aqui ao programa, depois meto uma cunha ao Pedro, mas acho que é muito, muito importante este tipo de abordagem, aprender a brincar, não é? E isto é muito importante. Bom, projetos que vocês tenham para vocês, seja para a Joana a nível académico e a nível do Amar, Pedro a nível profissional, a nível das Cores dos Açores, a nível da igreja, enfim, os vossos desejos, os vossos sonhos. Quem é que começa? Joana? Posso começar eu, sim. Pode ser, Pedro? Uhum. Olhem, primeiro acabar o meu doutoramento, não é? Que é sempre aquela grande dificuldade de quem está a fazer o doutoramento, que tem o financiamento contado e um relógio atrás, tic, 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 tic. Era incrível conseguir acabar a tempo do financiamento antes dele acabar. E o meu sonho era, eu adorava dar aulas, porque enquanto ativista e enquanto antropóloga, pessoa que estuda os direitos humanos, eu acho que isto se fala nas escolas e que isto se fala nas universidades e que estes temas são importantes estarem nas nossas instituições de ensino, não termos só as instituições como aquela parte má repressiva que representa todos os racismos, todas as homofobias, também ter ser o sítio de luta, porque a verdade é que a ciência não é isenta. E principalmente nas ciências sociais nós vemos isso. Eu adorava dar aulas, gosto muito de fazer investigação também, só que infelizmente é uma vida extremamente precária no nosso país, mas isto seria outro podcast. Isso é outro tema. Pois, mas o meu sonho era poder continuar a fazer trabalho nessa área e para mim o trabalho científico, o trabalho de ensino só faz sentido se tiver um impacto prático na vida das pessoas. É por isso que eu sou também ativista e que agora estou também no Amar, porque eu preciso de ver o conhecimento na prática. Eu acho que é importante nós traduzirmos os nossos artigos científicos, as nossas teses, que são só para algumas pessoas, sim, e passar o bom discurso para toda a gente, todas as pessoas, porque a academia tem isso, é extremamente elitista, os discursos não são acessíveis muitas vezes para todas as pessoas, e eu acho importante fazer essa tradução para a vida real. Pedro? Eu tenciono me formar, tirar uma licenciatura e quem sabe algum mestrado. Pronto, eu tirei um curso profissional em informática, mas aquilo que efetivamente eu quero seguir para a minha vida não será informática. Informática foi apenas um engate ali, não é? Foi mais para sair de uma escola e ir para outra, e foi um calhou. Então eu tenciono me formar em serviço social, porque efetivamente é aquilo que eu tenho sentido que eu gosto. Também a abordagem com leis que eu tenho descoberto esse gosto por mexer em leis e trabalhar com elas, e tenciono me formar e tenciono pronto, a minha vida profissional e tenciono levar
trazer para cá outras associações como a Amplos para apoiar também os pais e dar o bom uso ao Centro Amar para que nunca fique nada a faltar às pessoas. Olha, e sempre ligado à igreja, sempre a transmitir aos teus catecandos essa mensagem de amor universal, não é? Sem dúvida, porque nós na igreja temos que começar a falar sobre estes temas, inclusive na catequese são as próprias crianças que já trazem esses temas à baila, porque nós temos a catequese preparada e depois sai tudo ao contrário, porque temos que ir às necessidades do grupo que nós temos à frente, claro. Não é? Claro. Então eu também tento agir neste ponto, na catequese, também com outros catequistas e quem sabe também com os padres, não é? Porque há muitos que estão sensibilizados para isso, graças a Deus, enquanto que há outros que não. Mas temos que trabalhar com claro, os que estão com tempo, com paciência. Exato. Joana, Pedro, muito obrigado por terem aceitado o convite para estarem aqui connosco no Para Lá do Arco-Íris e para transmitirem não só as questões sobre o projeto Amar, que é tão importante, mas os vossos testemunhos de vida e aquilo que cada um de nós e cada um de vós faz. Muito obrigado. Se precisarem de alguma coisa, já sabem que podem contar. Quanto a nós, já sabem, vão lá abaixo clicar para subscrever o canal, marquem o sininho para receberem as notificações, vão ao Facebook, façam likes também e sigam-nos. E voltamos na próxima semana com mais um programa, com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, aproveitem muito o mês do orgulho e fiquem para lá do arco-íris.